Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade ao pastor presidente, a todos os líderes, os diretores. Eu vou me reservar, não falar muito, senão eu choro e não consigo pregar, viu? No final, a gente fala uma coisa rápida. Glória a Deus. Hoje é a última ceia na de família, antes que acabe 2023. Eu estava no quartel, em uma formatura também de despedida, e me lembrei de uma cena que eu vi. E o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com a igreja. Nós estávamos em uma formatura de juramento dos soldados. Tem muitos militares aqui, e muitos sabem, que o soldado, quando é alistado no Exército Brasileiro, ele faz um juramento perante a bandeira do Brasil. E nesse juramento, muitos soldados, eles fazem primeiro o juramento, e depois a bandeira, que é um símbolo nacional, se destaca para a frente da tropa, e eles saem marchando. Faz várias curvas, até passar na frente da bandeira. E lá eles prestam continência, olham para a bandeira, depois presta de volta e segue. Mas nessa formatura, eu percebi, eu estava certo aqui de frente, eu percebi que tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra, vários soldados chegavam nela e marchando, tropeçava e quase caía. Vinha logo o outro em seguida, tropeçava e logo caía. Um outro passava por cima. Mas a maioria tropeçava naquela pedra. E eu pensava comigo, meu Deus, ninguém vai tirar aquela pedra, não. Ninguém vai tirar aquela pedra. E há momentos na vida do crente que é alistado, jurado, firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor é a minha bandeira. E muitas das vezes surge pedra para tu tropeçar, para tu cair, para atrapalhar o teu juramento diante da bandeira que é o Senhor na tua vida. E teve um soldado que de longe eu percebi ele, e ele vinha marchando. E eu percebi que ele avistou de longe aquela pedra. E eu foquei nele, e ele veio marchando. Quando chegou perto da pedra, ele fez, vai para lá. Eu disse, teve um que tirou a pedra do meio do caminho. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra preciosa, a pedra que foi rejeitado. O salmista, no Salmo 40, diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés numa rocha e firmou os meus passos. Glória a Deus. Aleluia. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração antes de falar sobre a ceia é: Deus está dizendo para a igreja nesta noite, apesar de existir muita pedra que é colocada diante do teu caminho neste ano, ô povinho, o Senhor pode firmar o teu passo numa rocha que é Ele. Glória a Jesus. Firme o seu passo na rocha que é o Senhor. Passo firmado é importante para uma boa cadência, para você firmar e chegar diante da bandeira que é o Senhor e tu fazer o teu juramento, o teu voto, o teu compromisso e o Senhor descer bênção sobre ti. Amém? O primeiro texto que nós lemos fala da ceia do Senhor. Eu estava ontem em um churrasco muito abençoado com Odair Sacone, e ali a gente conversava
que dentre muitas coisas importantes que o Senhor deixou para nós, começa primeiro com o matrimônio, o casamento, em Gênesis. Depois nós vemos uma ordem abençoada, que é o batismo nas águas, que é o teu compromisso com o Senhor. Depois a ordenância do ide. E depois a ordenância em memória de mim até que eu volte. Foi falado aqui, cantado, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Glória a Deus. Casamento, família, marido, esposa, filho. Batismo, palavra de Deus. Salvação, conhecimento de Deus. Jesus. Ide, pregar a palavra. E a ordenança da ceia é o quê? É a promessa que ele disse, eu estou indo, mas vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei novamente. Prepare a sua bagagem, porque tem uma viagem para você partir diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava em 2019, na Terra Santa, com um grupo, e chegamos na Galileia. E de noite, alguns amigos disseram, Rivaldo, nós queremos ir no shopping da Galileia, em Tiberíades. O pastor conhece, vários irmãos já foram, a cidade de Tiberíades, na margem do mar da Galileia. E eu disse, tem um shopping aqui próximo que dá para a gente ir caminhando. E a gente saiu de noite. E quando eu saí de noite pelas ruas da Galileia, povo judeu, de repente eu olhei para o lado, vi uma casa de um judeu. E essa casa estava com a porta aberta, com as janelas abertas. A iluminação dentro dessa casa era muito forte. E eu percebi que eles estavam na mesa. E crente, quem gosta da palavra, sempre é motivo para tu parar e refletir. E mais ainda na Terra Santa, aproveitar o máximo. Eu parei, fiquei feito menino buchudo, como a gente diz lá no Nordeste, né? Olhando assim, cruzei foi as pernas e observando aquela família. E eu vi que eles estavam na mesa. E tinha o pai da família, o mais velho, de barba branca. Estava a esposa. Eu percebi que estava os filhos, percebi que estava os netos. E eles estavam ali fazendo a ceia judaica. Estava falando com o pastor José Roberto, a ceia judaica, que começou lá no Êxodo, ela tem um significado muito importante. Cada parte tem uma simbologia que nós devemos sempre cultivar e permanecer e passar para os nossos filhos. Mas a ceia judaica, ela é composta de 14 pontos, de 14 fases. Como a pregação e a aula do pastor, né? Eu não vou dizer os 14 pontos da Santa Ceia. Feito um amigo meu, pastor Esdra Cabral, um pregador, ele sempre quando ia pregar sobre escatologia, ele chegava, irmãos, eu vou ver aqui nesta noite os 50 pontos de escatologia da volta de Jesus. O homem não dava 5, mas eu quero me ater aqui aos 4 cálices de vinho da Santa Ceia, que representa o Senhor. Porém, vamos voltar lá em Êxodo, capítulo... Deixa eu marcar aqui. Êxodo, capítulo 12. Acompanhe conosco. Nós vamos ser rápido. Êxodo, capítulo 12, no versículo 7. Antes, no versículo 3, 4, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que a Páscoa, a saída do povo do Egito, tinha que ter, primeiro, cordeiro. O cordeiro representa o teu Jesus, o teu Salvador, o teu amado. A noiva, o noivo, representa aquele que te libertou. Então tinha que ter o cordeiro. Interessante que ele diz no versículo 3, 4, diz que uma família pegue um cordeiro. Mas diz, porém, se a família for pequena,
pegue um cordeiro, se um cordeiro for grande para essa família pequena, pegue junto com seu vizinho. E os dois, de acordo com o número de pessoas, vocês calculem o cordeiro e o cordeiro divida com seu vizinho, com a outra família. E o que eu vejo aí, o que eu aprendo aí, mesmo sendo família pequena, mesmo sendo família grande, mesmo sendo gente pequena, ou mesmo sendo gente grande, não pode faltar o cordeiro na tua mesa, não pode faltar o cordeiro na tua vida. Pequeno ou grande, tem que ter o cordeiro, meu irmão. Não pense porque você, eu sou grande, eu tenho o cordeiro, e ele que é pequeno, não. O Senhor disse, tanto pequeno como grande, eu sou o Deus deles, eu sou o cordeiro deles, eu sou o Senhor deles. Então, primeira coisa, depois ele disse, olha, mata o cordeiro, pega o sangue e marca nos umbrais e na verga das portas. Vai marcando o sangue do cordeiro na porta e nos umbrais. Por quê? Porque quando a Páscoa chegar, e a Páscoa quer dizer passar por cima, quando eu ver a casa, a família que tem o sangue, eu vou passar por cima, eu vou livrar, eu não vou matar, eu vou guardar. Tem sangue do cordeiro nas tuas portas? Tem sangue do cordeiro nos umbrais? Tem sangue do cordeiro nas vergas? Se não tem, antes de acabar este culto, antes de acabar essa semana, antes de acabar esse mês, antes de acabar esse ano, coloca o sangue do cordeiro na porta da tua casa. Glória a Jesus. Segundo, ele disse que o cordeiro, esse cordeiro tinha que ser queimado no fogo. Eita, Jesus! Cordeiro e fogo, e ainda diz mais no texto, olha, o cordeiro não pode ser comido cru. E o cordeiro não pode ser cozinhado, é cozido, ele tem que ser queimado no fogo. O que é que acontece? Esse cordeiro, diferente do outro, ele foi criado, feito, gerado pelo fogo. Que fogo é? O Espírito Santo de Deus. Já apontava que quem gerou Jesus, o Espírito Santo, o fogo. E ainda diz, olha, esse cordeiro tem que ser queimado todo. No templo de Jerusalém, antigamente, no altar, no sacrifício, tinha o fogo do altar, o cordeiro sobre o altar, mas tinha uma ordem em Levítico, que o cordeiro tinha que ser tirado, renovado o fogo. E uma pergunta, e aquele cordeiro tirado e colocado outro? Aquele que não queimou totalmente ia para uma coisa chamada o montão santo no templo. Tinha um lugar reservado para o resto do cordeiro e queimar fora, ou seja, cordeiro sempre no altar e no fogo o cordeiro queimando por completo. Vai entendendo aí que o Espírito Santo vai conversando contigo. Glória a Deus. Então, o cordeiro da Páscoa, da ceia, tem que ser queimado no fogo. Segunda coisa que tinha que ter na ceia, o pão asmo. O pão asmo representa Jesus. O cordeiro representa Jesus. O pão asmo quer dizer o puro, o pão sem fermento, ou seja, o pão puro, o pão sem contenda, ou seja, João fala que Jesus foi o pão que desceu do céu. Ele veio para onde? Belém, Belém que quer dizer casa do pão. Então tem que ter pão, irmão, tem que ter alimento, tem que ter, olha, termina este ano com cordeiro na tua vida, ou seja, com sangue na tua casa, com cordeiro na tua vida, mas esse cordeiro também junto com o Espírito Santo, que é queimando com fogo. Tem que ter o pão na tua casa, que é a palavra de Deus, mas também tem uma coisa muito interessante, as ervas amargas. As ervas amargas, ou seja, tem um cordeiro, Jesus morto. Ou seja, tem um pão, tem a palavra, mas também tem aquilo que, para o Senhor dizer, olha, para tu se lembrar
da onde eu te tirei, quem tu eras, o que tu fazia, a tua situação, a tua dificuldade, o teu problema, o teu sofrimento. É a erva amarga. Tem que comer para se lembrar. Porque tem gente que acha que é grande, que só ele tem um cordeiro que o pequeno não tem, aí não come erva amarga para se lembrar de onde veio. Glória a Jesus. A erva amarga. Mas a outra parte, para a gente voltar para os 4 cálices, a outra parte diz, olha, como tu tem que comer a tua ceia. Aí a palavra ela fala, glória a Jesus, aleluia. No versículo 11, 12 e 11, diz, assim, pois, o comerás, 2 pontos. Como devemos comer? Primeiro, os vossos lombos cingidos, veste nova. Outra veste, outro revestimento. Tira, olha, cinge os teus lombos, olha, tu tem que preparar para uma viagem, para partir. Depois, o que é que tu tem que ter mais? Sandália nos pés, porque tu não é mais escravo, tu foi liberto do pecado, tu não pode mais andar mais descalço, tu só pode tirar a tua sandália quando o Senhor disser, tira a sandália, porque o lugar onde tu está pisando é santo. Mas enquanto isso, sandália nos pés. Para mostrar para os outros que tu não é mais escravo. E tu só fica sem sandália quando? Na presença de Deus. Porque na presença dele tu estás nu, tu estás sem nada. Ele vê tudo. Não adianta tu dizer se tu tem, se tu não tem, se tu é, se tu não é, se tu está bem vestido, se tu não está. E o Senhor diz, meu filho, eu te conheço por completo, eu que te fiz. Glória a Jesus. E o que mais? Cajado na mão. Cajado é o quê? Espírito Santo. Cajado é o quê? Para guiar. Cajado é o quê? Para tirar. Cajado é o quê? Para dizer para a ovelha, vem cá. Cajado é o quê? É proteção. O Salmo diz, o teu cajado e a tua vara me consola. Quem é que consola? O Espírito Santo. Veste nova, tu não é mais escravo, o Espírito Santo na mão, e o que mais? Come o cordeiro depressa. O que quer dizer? Come o cordeiro todo, come o cordeiro o que é, te apressa, olha, eu já te vesti, olha, eu já te libertei, olha, eu já tenho o Espírito Santo para te guiar. E agora o que tu faz? Se alimenta do Cordeiro que é Jesus, depressa, não perde tempo, vai atrás do Cordeiro. Voltando para os cálices. Glória a Jesus. Aleluia. A Santa Ceia do Judeu, como foi dito, ela tem 14 pontos. Lava as mãos 2 vezes, colocava a mesa, começava, colocava o alimento, tirava. Então tinha todo um ritual, mas ela tinha 4 cálices de vinho. O primeiro cálice era bebido com ervas amargas. O primeiro cálice, o que ele servia? Ele servia para abrir o ritual da ceia. Tomava o cálice, orava e bebia ele com ervas amargas. Primeira coisa do cálice, ele fazia o quê? Relembrava quem ele era. Relembrava de onde veio. Relembrava o que aconteceu com ele. Segundo cálice, o que acontecia? Depois de vários, entre o primeiro cálice e o segundo, tinha várias situações que aconteciam. Eles cantavam hinos, eles louvavam, mas o segundo cálice, quando ele bebia, o que acontecia? Os filhos perguntavam ao pai, pai, o que aconteceu com o nosso povo? Ele narrava a libertação do Egito. Ele falava o que aconteceu.
o que Deus fez, o que Deus livrou. É por isso que nós vimos o testemunho aqui, dizendo o que Deus fez, o que Ele livrou, o que Ele libertou. Ele deu vida à minha filha, Ele cuidou de mim, Ele me deu mais uma vida, mais uma vez uma vida no meu ventre. É dizer as bênçãos que Deus fez na tua vida. Hoje é a última ceia, nós estamos aqui para mostrar as bênçãos que Deus fez na tua vida e tu é grato. O terceiro cálice era referente, era bênção após a refeição. Era chamado cálice da bênção. Paulo falou desse cálice, que era o cálice da bênção, porventura não é o que bebemos para remissão de pecado. Paulo fala isso. E o cálice da bênção, ele bebia e falava das bênçãos, louvava o Salmo 113, 114 e mostrava as bênçãos do Senhor. E o quarto cálice era o cálice da consumação. Era o cálice para terminar a ceia, para consumar tudo, para acabar. E ali eles liam o Salmo 115 e o 118. 113, 114, 115 e 118. E terminavam o cálice. Se vocês observar o texto que eu li em Lucas, fala de dois cálices. Fala o cálice no versículo 17 e fala outro cálice no versículo 20. É o primeiro cálice que o Senhor abriu o culto, abriu a ceia, e o terceiro cálice, o cálice da bênção. E o que aconteceu com o quarto cálice? O Senhor omitiu, o Senhor quebrou o protocolo da sequência. Por quê? Tem um porquê. O Senhor, Ele sempre veio para quebrar, Ele veio para cumprir a lei, cumprir a palavra, mas aquilo que Ele queria ensinar, Ele quebrava o protocolo e dizia: meu filho, minha filha, é assim. É dessa forma. Vocês não estão entendendo. E o quarto cálice, que é o quarto cálice da consumação, ele quebrou. Ele quebrou como? Não mais beberei do fruto da vide até aquele dia que o beba de novo. Alguns dizem aquele dia que beba de novo ou o novo. Mas se for de novo, é bênção. Se for o novo, é o novo cálice, é o novo vinho. Mas de toda forma, tu vai beber de novo e vai beber o novo. Glória a Jesus. Ele quebrou. E o quarto, ele bebeu aonde? Depois dali a palavra de Deus diz: e cantaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, ele fez o quê? Pai. João 19:30. Não, Mateus 26:39. Pai, se possível. Eu sei, Pai, que tu podes tudo. Tudo está nas tuas mãos. Mas ele chorou, ele orou e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Era o quarto cálice, o cálice da consumação, que na ceia ele não bebeu. Mas, Pai, seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era ir para onde? Para a cruz. E na cruz, o Senhor, João 19:30, disse: Pai, eu tenho sede. Não bebeu o quarto cálice com os discípulos, porque ele sabia que o quarto cálice era a consumação da Páscoa nele na cruz. Tenho sede. Um soldado foi lá, pegou uma haste de isopo, que esta haste de isopo era uma planta que pegava, e o sangue lá, pegava o sangue para jogar nas portas, nos umbrais e nas vergas. O sangue foi o mesmo isopo que pegou numa esponja, molhou em vinagre. O que é vinagre no tempo dos judeus? É somente o vinho estragado. Pegou, colocou na boca de Jesus o quarto cálice, vinho estragado. O Senhor tocou na boca, o que foi que ele disse? Pai, está tudo consumado.
Pai, está tudo consumado. Pai, eu bebi o quarto cálice, o cálice da consumação. Pai, está consumado. E ali ele expirou e morreu. Mas para finalizar, que nós estamos no tempo, o que é que eu quero que você, nesta noite, entenda? Glória a Deus. Glória a Deus. A pedra ele tirou do caminho. Primeira coisa. Já vai tocando um hino aí, varão, que eu já vou concluir. A pedra ele tirou do caminho. Várias pedras esse ano, eu creio que se colocou no caminho de muitos aqui. O ano muitas das vezes não foi fácil para muitos. Em graus diferentes, mas todos nós tivemos dificuldades. Outras muitas, médias e poucas, mas tivemos dificuldade. Porque ainda não foi consumado a nossa glorificação no Senhor. Mas várias pedras foi colocado. Umas tu tropeçou, outras tu pulou e outras tu fizesse feito o soldado. Sai daqui. Mas a única pedra que tu não pode rejeitar é o que o salmista disse. Pôs os meus pés numa rocha. Firmou os meus passos. O Senhor disse, não mais beberei do fruto da vide. Sim, mas tenho um bebê de novo para ti e um único bebê na bolda dos cordeiros. Que foi o que ele te prometeu, meu irmão, minha irmã. E para finalizar, eu te digo, está acabando 2023, termine 2023 com cordeiro assado no fogo, pão na tua casa, na tua mesa, ervas amargas, relembrando do ano que passou, mas comece o ano de 2024 com lombos cingidos. 2024 com sandália nos pés. Eu não sou escravo, eu sou do Senhor. 2024 com cajado na mão. Espírito Santo vai me guiar. E também 2024 todinho comendo cordeiro todo dia. Que Deus pois te abençoe. Vamos ficar de pé. Amado irmão, essa foi a mensagem que Deus colocou. Quando o pastor falou, eu estava, Senhor, que palavra eu vou dar? Um corre-corre da vida, fazendo mudança, desmontando móvel, pintando casa. O Sacone sabe, eu estou comendo na casa dele. Eita, varão. E o homem preparou só churrasco. Aí o pastor disse, olha, prepara a palavra. Eu disse, Senhor, eu não tenho. Até ontem eu disse, Senhor, que palavra eu vou dar? Aí ontem, à tardezinha, o Senhor disse, é essa. É essa. É essa aqui, lombo cingido. Sandália nos pés. Cajado na mão. E todo dia comendo cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém.